Bom dia, povo de Deus, que a santa paz do Senhor Jesus Cristo venha estar em cada coração, amém? Mais uma manhã nós estamos aqui para levar até você a oração da manhã. Hoje é quinta-feira, hoje é 14 de março de 2024. Nesse momento você vai pegar o seu copo de água e você vai parar por alguns minutos e vai curvar sua cabeça, porque nesse momento nós vamos entrar na oração, na presença de Deus, porque chegou a hora da oração da manhã. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Pai querido, estamos aqui para te agradecer por mais esta manhã de vida que o Senhor Jesus está nos concedendo, porque muito foram aqueles, Pai, que no decorrer da noite perderam a sua vida, mas o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade, e é por causa disso, Pai querido e Pai amado, que nós viemos aqui nesta manhã para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, porque o Senhor nos conhece ainda no ventre de nossa mãe. O Senhor já sabia que nós ia ser errante de nascença, mas a tua palavra diz que com a nossa boca confessarmos o nosso pecado. O Pai que está no céu é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Por isso eu peço que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha ter misericórdia daquele que não conseguiu, Pai, ter uma boa noite de sono, porque ele está muito preocupado, porque as coisas não têm andado muito bem para essa família, para esse homem, para essa mulher, Pai, que todos os dias tem saído. Talvez ele já até saiu, meu Pai, nesta manhã, em busca de uma porta de emprego, Pai, mas não tem conseguido porque as coisas estão difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis no mundo, como diz a tua palavra, que nesse mundo nós ia ter aflição, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós também vamos vencer, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que desde já, Pai, entra com o teu poder nessa casa e liberta esta família. Quebra as algemas, tira as amarras, tira todo impedimento, Pai. Repreende dessa casa todo espírito de confusão, Pai. Porque o Senhor é um Deus de paz, aonde o Senhor chega, o mal tem que sair, Pai. Toca na vida deste homem, Senhor. Toca na vida desta mulher e muda, Pai. Muda o último estado deste homem, desta casa, desta família. E faz um milagre acontecer na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Desde já vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça. E vai libertando, Pai. Vai quebrando as algemas, vai tirando as amarras, vai tirando todo impedimento dessa casa, dessa vida, que não dá certo as coisas. Tudo que esse homem tenta fazer, ele não consegue determinar, meu Pai. Parece, Senhor, que há um mal na vida dele. Ele dá um passo para frente e dois para trás, Pai. Mas que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha mudar a situação deste homem, desta mulher, Pai. E vai curando agora, Pai. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Levanta esse homem que está prostrado numa cama de hospital. Toca do alto da cabeça dele a planta dos pés. E
cura ele, Pai, põe ele de pé novamente. Talvez os médicos já falaram para os seus familiares. Pode levar que aquilo que nós podíamos fazer já fizemos. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que o homem faz a reunião, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, Pai. Então toca nesse homem, levanta ele, liberta ele desta depressão, liberta ela, Senhor, desta depressão. Faz o impossível acontecer, Pai, e muda, Senhor, muda o último estado desse casal. Liberta esta família, Pai, que estão a ponto, Senhor, de se destruir de tanta briga, Pai. Salva esse relacionamento, salva esse casamento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz o milagre acontecer, Pai. E liberta agora, Senhor, o drogado, liberta o alcoólatra, a prostituta, Senhor. Liberta este homem que é viciado no jogo de azar. Tudo que ele pega, Pai, ele joga fora no jogo. E só o Senhor na vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre essa porta, Pai, que se fechou há muito tempo. Porque a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. A porta que o Senhor fecha, o homem não pode abrir, Pai. Faz maravilha nessa casa. Faz maravilha nesta família, Pai. E vai tocando agora onde o homem não pode tocar. Vai entrando com o teu poder, Senhor. E ajuda esta casa. Ajuda esta família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, mais uma vez, eu te apresento esse copo de água que faz parte desse trabalho. Que o Senhor venha pôr uma unção de cura e de libertação nessa água, que através dessa água, fonte de água viva, venha jorrar dentro da vida deste homem, dentro da vida desta mulher, Pai, e que através dessa água, meu Deus, tudo aquilo de ruim venha desaparecer, Pai, que a pedra no rim venha desaparecer, que a pedra na vesícula venha sair, e que a inflamação venha subir, o inchaço, Pai, a depressão, a miopia, a catarata, a pressão alta, o diabetes, a cegueira total, a cegueira parcial, os nódulos, os caroços, os miomas, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti venha sair através desta água. Que esta água deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma contra Satanás e seus aliados. Eu abençoo esta água para o Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Creio que Deus já está preparando um belo dia de quinta-feira para você. Amém? Você só tem que fazer a parte mais fácil. Você só tem que crer e você verá a glória de Deus na sua vida. Nesta manhã de quinta-feira, Deus tem uma palavra para mim e para você. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos falar a tentação de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre tentação. Quantas pessoas são tentadas por Satanás? Quantas vezes ele já não tentou eu, você, né? O que é que nós temos que fazer é resistir. Porque a própria palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem muitas pessoas que não conseguem resistir na primeira, já está indo fazer aquilo que o inimigo coloca na mente dele. Então a Bíblia fala para nós resistir. Então veja bem que Satanás, ele é astucioso.
se ele tentou o próprio Criador dele, se ele tentou o próprio Deus, quanto mais eu e você. Claro que nós não vamos ficar livres de ser tentados. As tentações, ela vem de várias maneiras. O que nós não podemos é aceitar. Então veja bem como começa essa palavra. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só tem duas maneiras de nós entrar num deserto. Ou é o próprio Espírito Santo que nos leva para nós provar e depois nós abençoar, ou então nossos erros, os nossos pecados, que vai nos levar para o deserto. E quem é que mora no deserto? A palavra já está dizendo, deserto significa não ter nada. Olha só, quem está lá te esperando? O diabo. A vida dele é um deserto. Então, se sozinho já não é lá essas coisas, está no deserto, quanto mais você no deserto com o diabo, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Significa que o diabo ele mora no deserto. Quantas são as pessoas que estão vivendo num deserto? Ou seja, não conseguem nada. Assim como vão sem nada. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo tentador, pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, olha só, o inimigo aos poucos ele vai se aproximando da gente. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber água. Com certeza o inimigo vai tentar te pegar pelaquilo que tu necessita, pelaquilo que tu tanto deseja ter. É justamente por isso, por essa razão que ele vai te tentar, vai querer te laçar. E a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias jejuando, sem comer, sem se alimentar e sem beber água. E o inimigo sentiu a fraqueza de Jesus carnal, porque espiritual Jesus estava forte, se aproximou. O mal, aos poucos, ele vai se aproximando da gente. Aí a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. E Jesus respondeu. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, igreja, como Satanás, ele é especialista em colocar dúvida em nós, na nossa cabeça. Olha que ele diz para o próprio Filho de Deus, porque ele tinha certeza que Jesus era Filho de Deus, porque Jesus foi que criou ele. Mas olha só, se tu és o Filho de Deus, você já ouviu essa palavra?
Se tu faz isso, faz aquilo. Pode rapar fora quando tu ouvir essa palavra. Se é ele, é o inimigo usando alguém para pôr dúvida. A dúvida, ela não provém de Deus. A dúvida vem de Satanás. O que é essa palavra dúvida? Dúvida é algo que você não tem certeza naquilo. Você não sabe se vai dar certo ou não. Então, Satanás chega, se aproxima, sabendo que Jesus estava com fome. Ele tenta pegar Jesus pela necessidade que ele estava passando. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, ele poderia transformar aquela pedra em pão, mas se ele fizesse aquilo, ele estava deixando de ouvir a voz do Pai dele, a voz de Deus, para ouvir a voz de Satanás. E quantas são as pessoas que deixam de ouvir a Deus para ouvir o diabo através de alguém, né? Se Jesus fizesse aquilo, porque ele poderia fazer aquilo, porque todo o poder tinha dado Deus, deu a ele no céu e na terra. Mas se ele transformasse aquela pedra em pão, ele ia estar deixando de ouvir a Deus para ouvir Satanás, como a maioria hoje estão fazendo. Então, Satanás, ele vem com as dúvidas dele, palavra duvidosa. Quando você vê essa palavra, quando você começar a sentir isso, pule fora, porque é o inimigo que está trabalhando no seu subconsciente. Então veja bem, ele diz, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. E Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, que ele não desiste, então o diabo o transportou a uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és, de novo, olha só, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Mais uma vez aqui é Satanás, tentando o Filho de Deus, porque a missão dele é essa, tentar. Quantas são as pessoas que são tentadas todos os dias, todas as horas? Quando ele viu que ele não conseguiu na primeira, a Bíblia diz que ele transportou. O transporte, Satanás, ele tem um transporte. A Bíblia está dizendo aqui, ele transportou Jesus para outro lugar e disse, né, se tu és o Filho de Deus, te atira-te daqui lá embaixo, porque os anjos do teu Pai, os anjos de Deus, não vão deixar que tu caia. Olha só, ele está mandando Jesus tentar o Filho de Deus tentar o Pai, o próprio Pai. Quantas são as pessoas, né, que põem Deus à prova? Ninguém coloca Deus à prova. É Deus que nós aprova, ninguém põe Deus à prova. E Jesus, olha que Jesus vai falar para Satanás. Aqui é palavra contra palavra. É a palavra de Deus contra a palavra de Satanás. No fim, a palavra de Deus vai prevalecer. Então ele manda o Filho de Deus, aqui Jesus, se atirar de uma altura muito grande. Porque se ele fizesse aquilo, os anjos de Deus iam segurar ele. Ele não ia cair. Se Jesus está sabendo disso, para que ele vai tentar
a Deus, né? O que é tentar? Tentar é você colocar Deus à prova. Se você sabe que ali está o perigo, então você dobra o que? Para sua direita. Porque se você sabendo que ali tem perigo e você insiste em ir pelo aquele caminho, você está tentando a Deus. Ou seja, Deus não vai ser responsável pelo que vier a acontecer com você, porque você sabe que aquele caminho é perigoso e que tem um caminho melhor para você ir. Isso é tentação, né? Então, Satanás, ele incita Jesus a pecar contra o Pai, como muitos têm feito, né? Então veja bem que ele diz, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão a tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. O que faz o crente ou qualquer outra pessoa tropeçar são as pedras. O que é as pedras hoje? São os problemas. É pecado, é erro. Porque atrás de um tropeço pode vir uma grande queda. E se você cair, você pode se machucar muito feio. Então essa é a missão de Satanás. Fazer com que nós venha a tropeçar. Porque ele sabe que depois do tropeço vem a queda. Amém? E quantos caíram e até hoje não conseguiram se levantar? Amém? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente, olha, pela terceira vez, e novamente Satanás o transportou, né? E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse de Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Igreja, você prestou atenção aqui que Satanás, ele só vem até 3 vezes. Ele só tenta o ser humano até 3 vezes. Não tem como ele passar das 3 vezes. Se você conseguir resistir ele, a Bíblia diz que ele foge de você. Olha, então o diabo o deixou. Mas muitos são aqueles que não conseguem vencer as tentações, a cobiça, a missão, e acabam cometendo erro, pecando contra Deus e pagam um preço muito alto. Olha só a mentira de Satanás. Ele transporta Jesus e leva ele para um lugar muito alto e mostra toda a glória dele do mundo. E ele diz, tudo isso te darei, como se ele tivesse alguma coisa. A Bíblia diz que o diabo não tem nada, ele é o maior miserável dos miseráveis. Ele não tem nada, nem a chave da casa dele. Quem tem é o Filho de Deus. Nem a chave da casa dele do inferno, quem tem é o próprio Filho de Deus, está aqui escrito. Amém? E ele faz um propósito com Jesus. Se tu me dares, se tu me adorares, olha aí, tudo isso te darei. E sabe o que Jesus fala? Olha que Jesus diz. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Veja só como ele queria pegar Jesus com a palavra. E foi derrotado
com a palavra. Aqui é palavra contra palavra. Aquela palavra do diabo contra a palavra de Deus. E que prevaleceu no final foi a palavra de Deus. Se você continuar do jeito que você está indo, dizendo não para Satanás, você pode ter certeza que depois de você ser aprovado, olha o que vai chegar para vocês, para você. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois da tentação, os anjos chegam para te servir como garçom. Mas para isso acontecer, você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que vencer aqueles maus pensamentos. E se você vencer, o diabo bate em retirada. E aí os anjos do Senhor chegam para te servir, para te dar tudo aquilo que você quer. Mas você tem que resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Quantos são aqui que caem na primeira tentação, na primeira conversinha, na primeira cilada, não consegue dizer não para o mal. E por isso muitos estão atrás das grades, muitos já perderam a sua vida. Hoje muitos estão sozinhos, desempregados, porque não resistiram ao mal, não resistiram à tentação e o inimigo pegou, laçou. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que essa palavra venha a dar muitos frutos. Amém? Mais uma vez eu peço para você se inscrever nesse canal. É só tocar lá naquela parte que está escrito inscrever-se e você se inscreve automaticamente. Amém? Acione o sino das notificações para quando tiver vídeo novos, o próprio YouTube avisa você. Dê o seu like, deixe o seu joinha aí, ajude esse canal a crescer na internet, porque ele está só começando e é importante levar a palavra de Deus, porque muitos são aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Faça isso, ajude esse canal a ganhar força na internet e que Deus vai ajudar você poderosamente. Amém? Que você venha ter um bom dia e que a santa paz do Senhor Jesus venha estar em seu coração.